Sejam muito bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast. Hoje o podcast especial porque é o dia do cabelo maluco. Estou aqui com meu amigo, professor Rafael Chaya. Pessoal, eu queria fazer um apelo para vocês aí, donos de salão de barbearia. Se vocês quiserem patrocinar o podcast, por favor. A gente não precisa passar dinheiro não, tá? Só marca assim, tipo, 2 tosas por mês. Manda pro e-mail do Rodrigo e já resolve nossa vida já, tá? Vai ter volta aí, viu, Chay? Já teve. Uma vez você foi perguntar pro padre se eu fazia quaresma, velho. Se você não. Se você pediu pra ele fazer bonito quaresma. você fazer isso. Bem, estamos aqui hoje com um convidado muito especial para a gente discutir um pouco essa questão da reforma tributária, como é que vai afetar a gente no dia a dia, se vai afetar, se não vai afetar, se quem recebe 5 mil vai pagar imposto, se não vai pagar imposto. Professor Glauco Lubachevski, professor mestre em Direito Tributário, advogado, consultor jurídico. Grande amigo nosso, seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Satisfação estar aqui. Falar sobre a reforma é quase um exercício de futurologia, né? Sim. Embora ela já esteja posta, e nós temos mais de uma em andamento, né? Porque nós temos aí questões atinentes à reforma tributária do consumo, né? Que vai afetar a economia brasileira do modo geral, mas temos também aí aquela que está, pelo menos eu tenho falado sobre ela nesses últimos 2, 3 meses, que afeta mais diretamente o empresariado, que é a parte referente à tributação dos dividendos, a questão do pagamento do imposto de renda, né? Inclusive aproveitando aí o momento de entrega das declarações, né? Então estou aí à disposição para tentar esclarecer, ajudar, compreender esse emaranhado todo. E eu vou dizer mais ainda para vocês, hein? Tudo isso aconteceu de dezembro do ano passado para cá. E boa parte dela eu já estava de férias. Então eu voltei das férias meio sofrido. Sofrido e o telefone tocando, enrolado, né? Porque queriam saber muita coisa que ainda não dava muito pé para isso, né? A resposta clássica do direito, né? Depende. Depende. Quando Então, você sabe, depende. Só que aí o problema é igual... Eu sou professor agora de Direito Tributário, substituindo Vossa Excelência aqui na casa. E aí o problema... essa bucha para vocês. Nesse exato momento, né? Poderia ser antes, né? E aí o problema que os acadêmicos você pergunta assim, professor, e a reforma? Aí você explica, né? A questão do IBS, CBS, beleza? Aí vem a pergunta milagrosa. E quanto vai pagar isso? Ainda não sabemos, ainda não tem. Aí a gente volta lá para a estrutura, né? Dizendo, então, lembra que eu falei lá no Direito Tributário 1, que nós temos as regras gerais de Direito Tributário, então é isso que está posto. O imposto ainda não foi criado, ainda precisa... Então, essas discussões, né, que a gente não consegue, e como o senhor falou, é um exercício, por enquanto, de futurologia. Mas eu queria perguntar para o senhor, qual é a sua visão sobre essa substituição dos impostos, né, para o consumo e a criação do IBS-CBS? O senhor vê com bons olhos? O senhor acha que vai desburocratizar, assim como o governo diz que vai acontecer? Qual que é a visão do senhor? Olha, eu te respondo isso contando 2 histórias. A primeira, logo que foi aprovada a emenda constitucional 132 e houve estruturalmente essa mudança, um amigo meu vira para mim e diz assim, com essa mudança aí, você está enrolado, né? Seu escritório vai dar uma diminuída, eu acho, né? O que você vai fazer? Falei, se ela for na implementação tão boa quanto se divulga ou se pretende, eu vou virar empresário. Sim. Porque aí vai ficar macio, né? Mas considerando que nós estamos no Brasil, eu acho improvável, né? Então temos aparentemente muitas batalhas ainda para serem realizadas, né? Então, uma delas, eu posso até adiantar, ela ainda não aconteceu, porque friamente a parte do pagamento, como você falou, quanto que vai ser pago, a gente não sabe quanto que vai ser pago ainda, né? E a parte que vai começar a pagar mesmo é a partir do ano que vem, de 1º de janeiro de 27, pelo menos a parte da CBS. Mas vai ter uma batalha especificamente no que se refere a quais serão as situações que serão passíveis da incidência e do pagamento. Isso eu não tenho dúvida, né? Está claro eu acho que alguns elementos. O primeiro, setor de serviço. Advogados, médicos, praticamente toda a atividade empresária do profissional liberal e da profissão regulamentada, esse teve um aumento evidente. Sempre, né? assim, não é nem 100%, né? Porque hoje
o camarada ali, hoje, por exemplo, em Campo Grande, é 5% de ISS, no caso, né? Isso ele não for simples, mas imposto de renda. Né? Basicamente é isso. Exato. Né? Agora, a partir do momento que incidir as duas, aí há uma possibilidade de ser 30, né? 32. Vamos pensar, assim, fazendo uma continha rápida, né? A gente fala que a gente não sabe quanto é que vai pagar, porque na verdade as alíquotas não foram definidas. Isso. Então tem gente falando em 26,5 e tem gente falando em 28,8. Então vamos pensar que faz todo sentido nós imaginarmos que a carga será mesmo entre 26,5% até 28,8%. Vou ficar numa que me parece que será mais adequada se a gente pensar o que o IBS e a CBS vai substituir. Então eu tenho trabalhado a minha ideia com 28. Tá? As atividades de profissão regulamentada vão ter 30% de desconto dessa carga. Então, nós vamos tirar aí, vamos ver, 8,4 dos 28. Então, vai ficar com uma carga de 19,2. Tá? Se você parar para pensar, pela atividade, pagar 19,2 como alíquota, ela é quase 4 vezes o que hoje você está acostumado. Sim. Então, né, vai haver um aumento, vai. Agora, claro, os defensores do que a reforma fez, e com toda razão nesse sentido, diz, não, mas você tem direitos de crédito, né? Agora, pensa, um escritório de advocacia, vocês são advogados, né? Nós três aqui, além de professores, somos advogados. A gente sabe que o que pesa no escritório de advocacia é mão de obra. Mão de obra não dá crédito para o IBS e para a CBS, né? Exato. Então, talvez, vou pensar aqui que vai dar crédito hoje, inteligência artificial. Vamos começar a investir a inteligência artificial no escritório, né? Profissional, business e tudo. Mas por mais caro que ela seja, o impacto é mínimo, né? no aspecto de crédito, né? Então eu tendo a imaginar, assim, sem muito esforço de cálculo, né? E de ideia, que vai pesar um pouco em cima da atividade. E o outro aspecto, ele que aí acho que é a segunda história, né? Ele é de mentalidade. Né? Porque para te responder se ele é bom ou se ele é ruim, nós temos que pensar se ele vai funcionar como se idealiza. Né? É só você parar para pensar que hoje, qualquer atividade para ela ser formatada, você formatar o preço, né? Você pensa que alguns tributos, ele está por dentro do preço do produto. Perfeito. Né? Então, quem vende uma mercadoria, o ICMS está por dentro do preço. Se essa mercadoria foi produzida numa indústria, por dentro, além do ICMS, tem o IPI. E em todos os casos tem ainda o PIS e a COFINS. Então, sempre os tributos estiveram por dentro para fazer a composição do preço. Nesse novo sistema, os tributos, os novos agora, o IBS e a CBS, que vieram a substituir esses que eu mencionei, eles estão por fora. É mais ou menos aquela... Igual a gente vai no Paraguai, Exato, né? Paraguai, Estados Unidos... Você chega lá com IVA, no Shopping China, tanto, sem IVA. Aí tem o desconto ali, né? E você chega no caixa, a menina pergunta, CPF? Aí você, sim, então ela te dá o desconto. Exato. Nos Estados Unidos, se vocês já foram nos Estados Unidos e na Europa de um modo geral... funciona exatamente da mesma maneira e ainda com uma diferença, né? No Paraguai, ela te pergunta no caixa, ali na Casa China, ela te pergunta no caixa e te dá o desconto na hora. Lá, você precisa chegar no aeroporto e pedir o tax-free, e obviamente não onera todos os produtos e as mercadorias, e ele tira, então, o valor do imposto que está por fora. Mas o valor que estava lá na gôndola ou na prateleira, ou na vitrine, ele é igual, né? Se você olhar lá, celular, $400, é $400 mais o imposto. Entendi. Então aí vem a história da mentalidade, né? Porque, para pensar, eu tenho feito essas perguntas para todo mundo que tem me ouvido falar, e aí no ambiente empresarial, clientes, enfim, sempre que me pedem para fazer essas considerações. Falei, você está preparado? Primeiro, você sabe como o seu preço é formado? Primeira pergunta, né? E segundo, você está preparado para retirar os impostos de dentro do seu preço? Tá? Para colocá-lo por fora do preço. Porque assim, idealmente, em tese, se você tirar os impostos de dentro do teu preço, o teu preço tende a diminuir. Né? Então eu faço um exercício que ele é relativamente fácil de entender. Eu falo que para cada R$1.000 de faturamento de um escritório de advocacia, eu já faço a conta que 19%
fica de imposto. Então, a cada 1.000, vamos pensar que a sua receita líquida é mesmo 810. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você está preparado para virar para o teu cliente pelo mesmo serviço que você faz hoje, tá? Você falar que ao invés de 1.000 é 810? Porque se você falar para ele que é 810 e o imposto vier por fora, Sim. né? Então 810 é o valor do seu serviço, mais os novos impostos, mais o IBS e a CBS, né, que nós estimamos aí nos 19 e tanto por cento, né? Ele vai somar e ele vai, se você vai parar para pensar, ele vai ficar menor do que os 1.000. Sim. Tá? Vocês estão depois façam o cálculo aí para mim, mas na minha cabeça deve dar mais ou menos em torno de R$957 reais mais ou menos, tá? Se a gente somar 19% sobre 810 por fora. Vamos explicar para o aluno. É porque o aluno, a gente está tirando 19% de 1.000. Só que aí 19% de 810 não completa 1.000. É não só para explicar 1.000, isso aí. Exatamente. Muito bem. Faz aí a conta pra gente, Chay, por favor. Deixa o Chay fazer a 953. Não, 963. Então, errei por R$6. 963. Então, 963. Menos 2 pontos na média, professor. Exato. Fugiu na aula de matemática. É que 19%. Advogado sabe calcular 20%. Então, exato. É de 20 a 30%. É de 20, né? 19 o cara não sabe calcular. A gente faz direito para mexer com matemática. Mas então, rapaz, então assim, se funcionar dessa maneira, tá? E aí nós não estamos considerando as N variáveis. Eu estou tentando pensar a situação mais simples possível para tentar não apenas entender, mas explicar como que se pretende que funcione, né? Se isso acontecer nesses moldes, né, parece... E essa é a ideia por trás, pelo menos a ideia econômica por trás da reforma, parece que os preços tendem a diminuir. Sim. Né? E eu sempre digo isso, eu gosto de mencionar, minha mulher tem melhor amiga dela, assim, das melhores amigas, moraram juntas e tudo, ela mora na Alemanha, vai para 13 anos já, né? E é casada com um alemão e tudo, né? E nós nos encontramos agora nas férias, né? E conversando com ela e com o marido, eu fiz uma pergunta para eles, né? Assim, a Alemanha tem um IVA algo semelhante ao que nós vamos ter no Brasil com o IBS e com a CBS, né? E aí eu fiz uma pergunta para eles, olha, os produtos para vocês, o relógio, o celular, são baratos, né? Não, é barato. Uma percepção de preço. Uma percepção de preço. E não estou cogitando numa percepção de riqueza, porque o cara recebe em euro, não é isso, né? Assim, considerando a sua vida, né? Considerando o que você recebe de salário, comprar um telefone, um iPhone é razoável, né? São professores e tudo, não, é tranquilo. O preço é condizente, tá? Porque o imposto tá por fora, então quando compra que paga o imposto, tá? Mas o curioso não foi isso, o curioso foi eles me dizerem que os produtos são baratos, mas os serviços são caros. Entendi. E na hora isso me deu um estalo. Eu falei que se nós pararmos para pensar, é um pouco, assim, pelo menos olhando abstratamente a lei, é o que vai acontecer, Sim, né? nos Estados Unidos é assim também. É assim, os serviços são muito mais caros. Tem uma margem de lucro maior, o tributo pesa mais em cima dele. A produção e a circulação, então quem fabrica e quem comercializa e quem coloca os bens de consumo no mercado, a priori teria que pagar menos ou nada, não é verdade? Para que pudesse chegar o produto no mercado consumidor mais barato possível. Né? Então, assim, tudo que eu contei para vocês é mais ou menos um comparativo olhando como funciona em outros lugares e tentando imaginar aquele texto abstrato que está lá na Lei Complementar 214, saiu o regulamento agora 2 semanas atrás, né, do IBS da CBS, que também não inovou muita coisa, praticamente repetiu a lei, aumentou, detalhou pouquíssimas coisas ainda. Né? E como nós ainda não temos isso efetivamente em andamento, nós estamos então naquele exercício de futurologia. Pode ser que seja assim. Né? Então, eu não sei se eu consigo dizer para você se vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu espero que seja bom nesse sentido de diminuir o preço dos bens de consumo, né? E de facilitar
e estimular a economia, o comércio, principalmente as operações de comércio exterior brasileiro, que isso tende também a gerar uma outra consequência, né? Que é indireto do consumo. Vai aumentar a renda, entendeu? Sim. Aí entra o outro lado, que é a outra parte que eu estava comentando com vocês aqui, que também tem a reforma, está em andamento a reforma tributária da renda. Né? Não, eu acho assim, que haverá uma facilitação, por exemplo, para o próprio empresário pagar o imposto. Ah, com certeza. Porque, assim, hoje, dependendo da atividade econômica do camarada, se ele tem, por exemplo, uma distribuição para mais de um estado, ele tem que ter um corpo jurídico e contábil, assim, afiado, porque senão ele está enrolado, né? Que isso, em tese, diminuiria, né? Porque toda a cadeia não é tributada, é só na ponta da linha que haveria essa tributação. Só que o meu detalhe é o seguinte, a gente não depende disso, de um avanço tecnológico, não? Olha, você sabe que você comentou que você assumiu aí a cadeira do direito tributário e eu fiquei de 2003 a 2018 aqui na UCDB, né? E nas aulas na graduação, né? Nas aulas na graduação, sempre que eu queria explicar, na verdade ilustrar como que o nosso sistema é em boa medida problemático, eu contava a história e ela merece ser reproduzida de uma entrevista que havia sido feita, talvez na Isto é Dinheiro, qualquer coisa assim, com o Jorge Gerdau e o Johan Peter. Ele, na entrevista dele, eu nunca esqueço, ele disse mais ou menos assim, olha, eu tenho 2 operações, uma no Brasil, a Gerdau opera no Brasil e opera nos Estados Unidos e no Canadá. Para tocar toda a minha operação no Brasil, eu tenho mais de 300 advogados só da área tributária, contadores e controllers. Para fazer essa mesma operação, que tem o mesmo tamanho, o mesmo faturamento, mas em 2 países, nos Estados Unidos e no Canadá, eu faço tudo isso com 5 pessoas. Então, É uma disparidade muito grande. Disparidade de custo administrativo que não tem retorno, né? E aí, obviamente, né? Falando como advogado dessa área, é excepcional o advogado no Brasil, na questão tributária, né? Então, eu tô narrando isso porque, de fato, né? Aparentemente vai haver uma simplificação. Agora, você tocou talvez na pedra de toque, no principal, né? Que é a questão da tecnologia. Vocês acham mesmo... Primeiro eu vou fazer uma pergunta de realidade. Né? Vocês acham mesmo que o Brasil, do tamanho que é e do modo como nós somos, como país, como nação e como população, né? Nós somos super diversos, né? Eu falo que às vezes, dependendo do estado e do local que você tiver, o português parece ser até muito diferente daquele que nós falamos. Nós falamos, né, o mesmo idioma, mas de maneiras muito diversas. Você acha mesmo que as regras e como as coisas funcionam, por exemplo, no estado de São Paulo, vai servir também para o interior, por exemplo, do Amazonas? Com certeza não. De jeito nenhum. Não é verdade? Sim. De jeito nenhum. Exatamente, né? Aí, essa pergunta tem um motivo, né? Porque toda reforma faz sentido no aspecto de efetividade, tirando as questões jurídicas e econômicas, se tiver a questão implementada da tecnologia, né? Como eu disse, nós estamos aí no Congresso de Direito Tributário agora aqui em Campo Grande, está em andamento, termina hoje à tarde, inclusive. E aí, numa das palestras agora, ontem ou hoje, alguém comentou, eu confesso que eu não vi essa notícia, mas parece que o ministro Haddad falou há alguns dias atrás que a Receita Federal ia investir 4 bilhões de reais na compra de um supercomputador que vai ser o computador que vai ser a base da implantação de todo o sistema por trás da tecnologia e da ideia que a reforma trouxe, né? Então, imagina. Se para um computador estão desembolsando esse recurso e estão levando isso para o aspecto tecnológico, né, a pergunta que tem que se fazer, e me parece que a resposta tende até a ser um pouco óbvia, é que do outro lado também o contribuinte vai acabar, exatamente. Tendo que gastar com isso. Porque se a gente parar para pensar essa questão, por exemplo, do split payment, precisa de uma evolução tecnológica ali
maquininhas de cartão, né? Aí, assim, porque para quem não entende, a ideia seria o seguinte, né? Tá lá, produto, R$400, aí o imposto, sei lá, 180 reais. Aí na hora que o camarada passa o cartão, 80 vai para o comitê gestor do IBS, mas 80 não, né? Um pedaço disso, digamos, 40 vai para o comitê gestor do IBS, o resto vai para a União no CBS. Vai para a Receita Federal, e os 400 caem na conta do comerciante. Né? Só que assim, para fazer isso, primeira coisa, né? No Pix a gente consegue fazer, né? Porque o Pix ele é rastreável e tal. Mas assim, e no dinheiro, como é que isso vai acontecer? E aí depois esse camarada, o comerciante, ele vai ter que fazer uma declaração, vai ter que fazer uma guia para fazer esse pagamento. E aí é um questionamento que eu tenho que eu acho assim, vai ser maravilhoso se a gente parar para analisar nesse ponto de desburocratizar o pagamento. Porque hoje como é, né? Ele faz a venda do produto e ele tem até 30 dias para fazer o recolhimento daqueles valores relativos a ICMS, por exemplo. Só que aí o detalhe é o seguinte, agora vai ser automático. Perfeito. Só que primeiro problema, que por vezes o comerciante, ele utilizava digamos assim, esse valor do tributo que deveria ser pago ali na ponta, ele vai pagar só daqui a 30 dias, ele utilizava de giro. Então ele vai perder esse giro, em tese. Né? Primeiro ponto. E o segundo ponto é que aí eu acho que já é uma coisa favorável, porque em tese a sonegação vai diminuir, se for tudo eletrônico. E em tese, se nós tivermos aí governantes, como é que eu vou dizer assim, sem ofender? Governantes com um raciocínio lógico, vai bater a curva de Laffer, eles vão conseguir diminuir o valor do imposto, porque não vai haver sonegação. Exatamente. Porque eu acho que essa que é a grande sacada, professor. Na minha visão, é assim, hoje o imposto ele é muito alto porque há muita sonegação. Então, o governo ele precisa arrecadar, porque ele tem algumas barreiras da lei de responsabilidade fiscal, e aí ele... Porque ele gasta demais. Exato. Então eu vou dar uma sangrada no cara que já paga, que o cara não tem como não pagar. Por exemplo, uma empresa que faz licitações públicas, né? Uma grande consultora. As maiores... Vamos pensar no dia a dia nosso, que todo mundo conhece. Vamos pensar as grandes varejistas, entendeu? E que todo mundo hoje compra por... Né? Quem não tem pela internet, exato, os aplicativos... vai pagar. Esse não tem escapatória. Esse eu posso sangrar o cara hoje, que o cara vai pagar, não tem como ele sonegar. Mas aí, havendo esse pagamento automático, em tese, a arrecadação aumentará. E muito. E muito. Então, haveria uma possibilidade de você reduzir a carga tributária daqueles 28 para menos. Correto. Olha, inclusive, ontem à tarde eu escutei isso. Numa fala de um dos idealizadores da reforma dentro de um painel de debate lá no Congresso. Né? Logicamente, faz todo sentido. Sim. Entendeu? Só que do outro lado, eu também gosto de, às vezes, pensar sob um viés histórico. Tá? Vamos imaginar que hoje o Brasil já está, ou já implantou em muitos aspectos essas questões tecnológicas. Sim. Tá? Vocês já devem você já falou que já fez o seu Impogendo, ou tá mexendo com ele, né? Hoje, se você for lá e clicar lá na declaração, entrar lá coisa e colocar linda, na pré-preenchida, vem. Coisa vem linda. Tudo. Veio coisa que você nem lembra. Veio meu rendimento dos meus Bitcoin lá da Nubank, 2 centavos. Apareceu 2 centavos. Falei, rapaz, os caras estão de parabéns. Estão de parabéns. Mas então... Sim. Você entendeu? Então, assim, tem já muita coisa. O Pix, né, é uma barbaridade, porque não tem como você escapar dele. Cartão de crédito, mesma coisa, né? Ou, como disse uma colega minha, até ontem, ela fazendo a apresentação lá no Congresso, né? Ela falou, olha, tudo bem, né? A Receita Federal já sabe. A pergunta é, você sabe o que ela sabe? Exatamente. É tipo a esposa. É tipo quando a esposa pergunta pra você, o que você fez hoje? Aí você, será que eu respondo? O que ela sabe? Exatamente. E com o celular hoje em dia, que tem o buscar amigos acabou, e não sei. Né? Acabou. Tem, né, cara? Você não esconde muita coisa, né? Então, eu tava dizendo isso porque, assim, o Brasil já tem esse, vamos dizer assim, esse viés, tá? Mais do que isso, eu vou fazer uma outra consideração para vocês. Não sei se vocês viram, no final do ano, essas coisas não divulgam muito, né? Porque se divulgar demais e as pessoas começarem a se perguntar muito, fica difícil de explicar. Mas no ano passado, o governo brasileiro mandou pro Congresso o orçamento para 2025. Vocês viram quanto foi o orçamento? Não. 5 trilhões. Olha o que eu tô te falando. Quando ele fala que o orçamento é de 5 trilhões, assim,
grosso modo, explicando para quem não sabe, ele está falando, olha, eu estimo arrecadar de impostos, porque pensa que nós não temos regime comunista, né? Então o único jeito de financiar o Estado é pagando imposto. Então eu estimo arrecadar 5 trilhões de dentro da economia brasileira a título de impostos para fazer frente só ao governo federal. Sim. E a gente bateu, acho que foi 3,8, não foi? Tá, então vamos pensar, se ele vai arrecadar 5 para esse ano, qual é o tamanho do PIB? Entendeu? Sim. Então, o PIB vamos tentar fazer aqui uma conta. Se o PIB for, como acho que eu escutei por aí, 2,9 trilhões de dólares, então a dinheiro de hoje nós estamos falando quase 15 trilhões de reais. 5 é um terço. Sim. Não é? Não estou sendo preciso nas contas, a ideia não é essa. Mas a ideia é mostrar um detalhe. A economia brasileira, bom ou mal, anualmente ela cresce. Mas o que cresce mais mesmo é o fator de arrecadação. E esse fator de arrecadação, os impostos, assim, de um modo geral, são os mesmos. Entendeu? Sim. Ele fica, cada vez mais as pessoas estão pagando mais. E isso é consequência do aspecto tecnológico. Com a reforma IBS e a CBS, e essa nova tecnologia que até eles estão dizendo, isso aí é um IVA 4.0. Porque o que ele quer dizer com isso é que vai estar integrado dentro do sistema para pequenos prestadores de serviço, não. Mas para os maiores, grandes varejistas, as empresas, os marketplaces e tudo mais, bancos e tudo, vai estar integrado dentro do sistema do Speed Payment, não apenas o fiscal quanto o financeiro. Sim. Então não vai existir mais esse, de alguma maneira, essa mínima privacidade no aspecto financeiro. Entendeu? O seu consumo está na nuvem, né? Exatamente. Isso. Antigamente, né? assim, para quem não entende, tem a questão contábil e a questão financeira. Pois é. Que assim, é mais ou menos o que aparece para a receita e o gasto interno da empresa. Exato. Que as pessoas às vezes não entendem. Tem o contador e tem o financeiro da empresa. E se a pessoa quiser ter uma dimensão dos dados que o poder público tem acesso, entra no Registrato, que é o portal ali do Banco Central. Pois é. Você vai no Registrato ali, o portal do Banco Central, você entra com a sua conta Gov. Cara, ali tem todas as contas bancárias que você tem e já teve. Empréstimo, Coisa que você nem financiamento, folha de cheque, consignado. Tudo relacionado à sua vida financeira tá lá, cara. Tudo. É verdade. Então, e o pessoal fala muito do Registrato como uma ferramenta de segurança para você saber se não estão usando seus dados, etc e tal. Mas, cara, a hora que você acessa para olhar, você fala assim, caramba, tem até folha de cheque aqui, bicho. Chaya, ele é bom. E eu vou falar para você, nada a ver com a reforma, mas já que você tocou nesse assunto. Porque esses dias atrás, eu recebo um e-mail dizendo que tinha que pagar a parcela do veículo da minha mulher. Aí eu olhei, falei, tá, né, não venceu ainda, mas estranho, né? Eu não fiz com esse banco. Não foi. Aí sabe aquela que você fica meio... Falei, puta, vírus, né? Aí passei o mouse assim, não. Tudo certo do banco. Fui no site automático, tudo certo do banco. Achei estranho. Aí fiquei com a pulga atrás da orelha, eu fui lá no Registrato. Aí lá no Registrato eu vi a informação que era relevante. Não estava mudando. É que a interface que eu estava recebendo é que um banco havia comprado o banco que havia feito o financiamento. Eu não sabia que isso tinha acontecido, entendeu? Mas lá já aparecia os dados. Não, é o mesmo contrato. Você clica lá, vê o contrato, vê o que está faltando e tudo. Então, assim, e foi dessa maneira que eu tomei ciência disso. E eu tomei ciência disso nesse sentido, inclusive agora, que eu aproveitei, porque vendo isso, já falei, então já vou pedir para os caras a declaração de quitação para fins do imposto de renda também, porque não tá lá, não tinha sido colocado lá dentro do ECAC da Receita Federal. Mas nós falamos tudo isso, mas eu vou fazer uma ponderação para você, porque...
coisa de algumas semanas atrás eu fazendo uma apresentação um pouco sobre a reforma e um pouco sobre um programa que o governo do estado lançou chamado Regularize, em que ele cruza os dados do cartão de crédito e tudo, que muita gente interpretou mal, vou ser muito franco com você, mas né, ali não está falando quanto que você vai pagar, nem que você vai ser autuado, ele só está deixando transparente para você o que ele sabe sobre você, o que você já também deveria intuir. Né? Mas, na verdade, só ficou muito bravo com o Regulariza quem sonega, né? Esse que é o problema. E ali também o valor que aparece lá não é o valor que você deve de imposto, nada além disso. Mas o assunto é outro, né? Aí, fazendo essa apresentação a pedido do Sicredi lá em Três Lagoas, uma pessoa me fez uma pergunta. Foi o seguinte, e ela foi repetida ontem para mim num outro ambiente. A pessoa me fez a seguinte pergunta: você acha que com isso vai voltar a ter operações, as coisas vão voltar a acontecer no dinheiro? E a de ontem foi: eu acho que o cheque vai voltar à moda. Aí eu falei, eu acho improvável, né? E eu vou dizer por 2 motivos, tá? Daí, para quem me perguntou se voltava a lidar com dinheiro, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Você tem um comércio? Eu falei, eu tenho. Se eu for lá e comprar qualquer produto seu, tá? Você me vende, eu te pago. Tá? Vou te perguntar, a hora que eu te pagar com o dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ela, vou pagar a conta. Falei, mas você vai pagar a conta, você vai pegar o dinheiro, vai ir lá pegar um boleto, alguma coisa, e vai pagar no banco, né? Ou você vai entregar na mão de alguém? Eu falei, não, vou depositar no banco. Pronto, então, aí, meu jovem. Você bancarizou, tá na mesma lógica. Não importa se veio do cartão, da transferência, do Pix ou do depósito. Bancarizou, a lógica é a mesma. E a do cheque. Falei, gente, o cheque e o cartão de crédito é a mesma coisa, só que com meios diferentes. Um é no papel, o outro é eletrônico. Mas quando você emite o cheque, ele bancariza, né? Aí, para tentar explicar, não, mas ele vai trocar de mãos. Não, ele vai, né? Então vai ter 14 endossos atrás, né? Vai colocar a folha de anexo lá para você continuar a endossar para 70 pessoas. Exatamente, vai endossando, né? Falei, bom, pode ser que, de fato, né? Mas vou aceitar isso como uma ideia possível, né? Então tá, o último cara que resolver depositar... É a batata quente. Ele vai depositar o cheque. De onde ele vai descontar o dinheiro? Da origem, lá do Exato, primeiro. de você que emitiu. Então, gente, né? Pronto. Eu falei, Pronto. Acho que essa não é a saída e também não é nem a ideia, né? Então, nós estamos na era tecnológica e cruzamento de informações, trabalhando na ponta, eu falo, né? Na ponta como advogado, e você também, principalmente na área criminal, eu falo que a gente às vezes parece mensageiro de más notícias, não é verdade? E normalmente a minha má notícia é assim, olha, a pessoa me apresenta uma dada situação, eu dou uma olhada e falo, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, mas essa parte aqui, se acontecer isso é isso, se acontecer assim é assado. Aí, passa um tempo, acontece uma das hipóteses. Parece até que o cara tá gorando, né? Que eu atraí mal ao goro, né? Exatamente. Você tá prevendo o futuro. Exatamente. Né? E aí, aí eu falo, gente, mas pensa que igual a você vem aqui todo dia uma porrada de gente com todo mundo tem mais ou menos mesmo problema, a mesma vida. E eu falo que não importa a atividade. Todos têm sempre mais ou menos os mesmos problemas, né? E eles são friamente solucionáveis das mesmas maneiras, né? Então, eu estou fazendo eu acho que essa ponderação para dizer que eu não vejo o caminho da desbancarização nem como viável e nem como factível, de um lado. Mas eu tenho certeza que com o andamento de todas as reformas, com o cruzamento de dados, de todas as informações disponíveis hoje, né? E são muitas, né? Me parece claro, tá? Que nós estamos caminhando para um momento de conhecimento da vida, vamos dizer assim, fisco-financeira das pessoas, que vai ficar cada vez mais evidente, mais fácil de ser fiscalizado. Bom, qual é a consequência disso? Né? Eu tenho claro, né? Vai haver uma espécie de compliance
pessoal, né? Você vai começar a cumprir. E começar a prestar atenção também no que acontece. É possível a gente afirmar, então, que para quem sempre fez declaração de imposto de renda direitinho, praticamente não muda nada. Não vai mudar nada, exato. Sim. Vai mudar para quem nunca fez a declaração. Ou para quem faz de qualquer jeito. Ou quem faz de qualquer jeito, ou até só nega, né? Exato. Aí para esse, Você falou isso, eu fiquei pensando, né? Semana passada, eu precisei fazer um negócio lá em casa, chamei um pedreiro que eu conheço, gente boa pra caramba, foi lá, fez o serviço rapidinho. Perguntei, quanto é que ficou? R$100. Eu falei, legal, manda a chave Pix que eu vou transferir pra você. Ele falou assim, cara, você não tem dinheiro pra me passar, não? Ele falou desse jeito, você não tem dinheiro? Eu falei, mas por quê? Porque assim, cara, porque assim, eu sou mestre de obra, eu recebo... Ele falou desse jeito, eu sou mestre de obra. O dono da obra, ele passa o dinheiro pra mim e eu tenho que passar pros peões. Então ele falou assim, então eu tô recebendo 5 mil por semana na minha conta. Só que o dinheiro não é meu. Entra 5 mil na minha conta por semana... Eu saio fazendo... o dinheiro entra por Pix e eu vou fazendo Pix pra galera. Só que agora nessa brincadeira, o que aconteceu? Eu tenho uma contadora que falou pra mim, você tá lascado, porque você tá entrando 20 mil na tua conta, tá saindo uns 15 mil da sua conta por mês. Olha o tanto que você tá movimentando. Então assim, eu tô tentando evitar usar o Pix agora. Então, mas aí o que vai acontecer com esse comércio de obra? Ele vai montar um MEI, né? Ou vai montar uma sociedade unipessoal limitada, vai começar a faturar isso, dependendo da despesa dele, ele vai colocar no lucro real e aí ele não vai pagar. Cara, a situação, ele nem tinha contador, ele contratou, então, ele teve que contratar uma contadora para entender o que estava acontecendo. Exato. Porque um amigo dele, um dono de uma obra que ele estava trabalhando, que ele fez o alerta para ele. Não, porque na verdade chegou para ele e alertou. E posso tranquilizá-lo? Isso que eu ia falar. E a vocês? Você concorda comigo que o que é dele, dos 5, é 1? Pela sua narrativa aí, ele recebe 5, mas ele tem que pagar 4 lá, porque vai... E ele até faz o Pix, né? Quanto que ele tem que declarar? 1.000. Ele tem que declarar 1.000. E eu falo isso, e muita gente me faz essa pergunta, porque acho que houve uma má divulgação até da história do Pix recente, e dos 5 mil, que não faz muito sentido. Mas eu vou explicar... Porque de um lado é fácil você fazer isso quando você tem tudo formalizado. Quando você não tem, é difícil entender, mas que no final do dia é a mesma coisa, tá? A gente trabalha aí com um escritório de advocacia. Você entra com a ação, tá? Ganha a ação, né? Fiz uma ação de indenização pro cara. O cara ganhou quanto? O cara ganhou 50 mil reais. O judiciário vem e transfere 50 mil reais para conta do meu escritório. Exato. O meu combinado com o cara, digamos que seja 20%. Então, 10 mil são os meus honorários. Então, se você olha no banco, entrou 50. Mas meu mesmo 10. É 10. Eu reconheço e pago imposto sobre 10. O que eu faço com os outros 50? Eu mando pro cliente. O cliente tá aqui, ó. Esses 40 são seus. Esses 10 que ficaram aqui são os meus honorários. Inclusive, aí é a história da formalização, né? Aí eu emiti a nota e paguei isso daqui. E aí tudo isso, inclusive, para não ter problema, para não falar que não prestou conta, você ainda escreve tudo isso certinho no WhatsApp e tudo, e fala, ó, recebemos 50, tá aqui o valor da transferência, tá aqui o contrato, que é 20%, tá aqui o valor dos 10 e tá aqui a transferência dos seus 40. É a mesma coisa do seu... Do mestre de obra. Do mestre de obras, é a mesma coisa do TAC, que é o transportador autônomo de carga. Cara, praticamente todas as atividades que são atividades de mão de obra que a pessoa faz individualmente na pessoa física e ela trabalha, às vezes, com o giro, com recurso que não é dela, que é de terceiro, é exatamente essa situação. E o detalhe que vai acontecer é o seguinte... Não paga imposto sobre isso e nem por conta disso. O que eu falo é que a pessoa vai, com toda essa tecnologia e fiscalização, o camarada ele vai começar a tomar consciência da operação dele. Então, por exemplo, bateu 5 mil na conta dele, ele vai recolher sobre 1.000. Só que aí lá no imposto de renda, digamos que fiscalizassem o Pix. No imposto de renda vai bater lá 4, 5 mil e aí vai aparecer a entrada, 5 mil do Zé das Couve. Só que ele vai ter dado a saída para todos os peões que trabalham com ele. Aí lá na declaração dele, ele vai ter que... E desses 5 mil, teve saída de 4 mil. Teve 4 mil que não era meu. Ciclano, Beltrano e Fulano. Aí o Ciclano, Beltrano e Fulano vão ter que declarar e recolher lá. Se ele vai fazer ou não vai, aí o problema é dele. Mas exatamente. Aí eu vou explicar para você. Olha como que ela é diferente, né? Porque esse recurso desse simples, mas super... ilustrativo exemplo que você deu, dessa situação que você vivenciou, esses 5, só 1.000 é dele.
Os outros 4 é trânsito, está transitando só na conta dele e ele não tem que se preocupar, porque a tributação vai ser sobre a renda dos 5 mil mês dele. E não da movimentação financeira que ele tenha, porventura tenha tido, né? São, enfim, usando uma linguagem super técnica que eu gosto, são grandezas diferentes, não dá nem para você comparar a movimentação financeira com a renda. É, porque assim, tem aquela discussão também, a questão de faturamento e renda. O imposto é sobre a renda. É sobre então, a renda. é aquilo que sobra na conta dele como disponibilidade financeira. Então, ele teve o faturamento de 5, que ele cobrou o serviço de 5, mas ele teve um gasto de 4 para fazer aquele serviço. E aí é só escriturar isso da maneira correta. Porque se ele não escriturar da maneira correta, aí pode a Receita entender que aquele 5 é dele. E aí você vê, né? Porque ela te dá a chance de você explicar. Exatamente. Tá? Aí agora, claro. Eu preciso ter um contador, um profissional, alguém para me ajudar? Eu digo, olha, eu recomendaria que você tivesse à medida que suas coisas vão ficando... Mais complexas, né? Mas, não sendo possível, tá? É fácil. Né? Basta você guardar as informações. Então, recebeu o Pix, está com o comprovante? Guarda o comprovante. Transferiu o dinheiro daquela operação? Guarda o comprovante. Sim. Tem a conversa do WhatsApp? Gente, tudo isso vale como prova para todos os fins. No dia que eventualmente, e se isso ocorrer, te perguntarem para explicar, você fala, é disso daqui. Tá resolvido o problema. É legal você falar isso, porque os Estados Unidos eles têm uma cultura de declaração de imposto muito forte. Então, até, por exemplo, compra do supermercado eles guardam, conta de oficina eles guardam, e eles têm uma pasta. As famílias médias nos Estados Unidos eles têm uma pasta. Tudo que eles fazem, eles guardam o recibo ali. Vão guardando ali o ano inteiro. Chega o período de declaração de imposto, eles pegam aquela pasta, levam para o contador e começam a preencher todos os formulários. Eles guardam um ano inteiro de recibo. Eles fazem uma pasta de um ano inteiro de recibo. E lá, Chaya, a lei do imposto de renda no US Tax Code, ela tem previsões que permite muito mais deduções do que a lei brasileira. Né? No Brasil, as nossas deduções são restritíssimas. Né? Nos Estados Unidos, elas são mais amplas. Só que existe um outro lado dessa moeda. Né? A carga tributária também é muito maior. Gigante. Gente, chega a 37,5% até 39% do imposto de renda na pessoa física. Entendeu? Então, isso faz... essa organização faz todo sentido, porque eu preciso utilizar documentalmente do máximo possível daquilo que eu posso tirar do ensinam nas escolas, inclusive, já. A molecada no 2º grau já começa a aprender a declarar imposto já lá. É que aqui, assim, hoje eu fui fazer minha declaração de imposto de renda, hoje está muito simples, assim. Se o camarada tiver um token, né, assinatura digital, ele acessa pelo Gov, ECAC, não, o cara é totalmente leigo, mas digamos que ele é assalariado, né, CLT. Cara, quando ele clica lá, realizar a declaração com as informações da Receita, aparece tudo. A não ser, por exemplo, o que seria dedutível da base de cálculo, né? Educação e saúde, por exemplo. Que aí ele que tem que fazer o lançamento. Alguns pagamentos, algumas doações. Que aí ele tem que fazer o lançamento. Aí os dependentes, aí os filhos, enfim, alimentando. Mas assim, mas é aplicativo, cara. É assim, aparece lá desse sim. Aí qual é o próximo passo? Informar seus dependentes. O cara informa ali, talvez o que dê ali alguma discussão para onde o cara vai encontrar para onde foi determinada despesa. Né? Porque essa é a melhor receita. Se porventura ele não souber e aparecer a receita. Qual foi o caso que eu contei em off aqui da minha esposa, né? Que aí eu lancei ela como dependente e apareceu um valor que ela recebeu do estágio do Ministério Público. E aí, eu tive que mandar 4 vezes a declaração, viu, Glauco? Por quê? Porque aí eu vou acertar esse recebimento enquadrado em qual tipo de recebimento. Aí enquadrava, não dava. Mas assim, vai, malha fina, volta. Vai, malha fina, até acertar. Acertou. Entendeu? Então, assim, a declaração para pessoa física, CLT ou assalariado é simples. E vou falar um negócio para vocês sobre isso. Eu não sei até que ponto hoje a inteligência artificial, e principalmente você, Chay, que está super ligado a isso daí, direito digital e tudo, até que ponto isso penetrou, digamos, na sociedade brasileira. Tá? Mas eu tendo a imaginar que pelo menos nos indivíduos, nas pessoas físicas que são pagadoras de impostos, tá? Ela já tenha
minimamente uma habilidade, um conhecimento, alguma coisa, né? Então, eu vou contar uma hipótese para vocês que é simples, tá? Esses dias atrás, uma pessoa me pediu para fazer uma consultoria e identificar exatamente tudo que tinha havido de recurso financeiro ingressado nas contas. Aí, no caso, era de uma empresa e tudo, né? Mas nas contas da empresa desde 2020, tá? E a gente tinha que fazer um trabalho para mostrar para ela se ela tinha pago mais ou a menos os impostos e se eventualmente tivesse uma fiscalização, seja do Estado do Mato Grosso ou da Secretaria da Receita Federal, quais seriam os riscos para ela. Então, tudo bem. Eu disse para ela, você tem quantas contas? A empresa tem quantas contas? Beleza. Aí ela me disse assim, não, eu só tenho uma conta. Eu falei, onde? Ela falou no Banco do Brasil. Eu falei, olha, no Banco do Brasil eu tenho conta desde a faculdade, é fácil. Aí você vai lá no aplicativo, no celular, clica na setinha do lado aqui, mostrei assim para ela, né? Falei, você pede para exportar, faz isso, mês a mês, exporta em CSV. Os extratos. Os extratos. Ela me exportou, pegou e me mandou. Ela me mandou, eu peguei, mandou 60 extratos, tá? Eu peguei e falei, vamos fazer aqui rapidamente um trabalho. Eu peguei os extratos CSV e coloquei no inteligência artificial, porque eu precisava pelo menos minimamente saber a largada, entendeu? Porque uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você saber o que fazer com essa informação, né? Como ela queria a informação, jogou lá no meu caso específico era o Claude, joguei, ele só aceita de 20 em 20. Joguei os 20, só fiz uma pergunta, eu quero que você separe o que é crédito e o que é débito. Eu sou o discípulo de Claude, hein? Olha o que eu vou te falar, separa para mim o que é crédito e o que é débito. Mês a mês, consolida mês a mês, consolida anual, tá? E identifica para mim quais são de terceiros. Ou seja, aquele que não é a recorrência de dentro da conta, que vai para aplicação automática e volta. Vem do próprio CPF dela de outro lugar e tudo, né? Fez isso daí. Em 10 minutos, nós olhamos os valores. Tava ali. Então, eu tô contando isso para você, que se você é uma pessoa que tá preocupado com o seu imposto de renda, se você fizer isso em 10 minutos, você vai ter a informação de todos os recursos que entraram na sua conta. E quais deles são recursos que minimamente você tem que se preocupar para fins do imposto de renda, que é aquele que veio de fora do seu CPF. Ou aquele que você fica trocando de conta não significa nada, entendeu? Então, pode parecer simples, às vezes até besta eu falo, mas é uma informação utilíssima, entendeu? No sentido de que se você quiser saber mesmo, basta você fazer esse simples exercício. Você faz no sábado, se você tomando uma cerveja e sentar 10h30 da manhã, 11h30, você já sabe. Né? Mas não lido bem com a inteligência artificial. Não, tudo bem. Tem um contador, né? Tem outra, né? Mas até para obter essas mínimas informações para você ter a sua largada disso, entendeu? Eu quero aperfeiçoar. Se eu falei, você quer aperfeiçoar? Manda a fatura do cartão de crédito, né? Que a Receita Federal recebe, a Decred e tal. Ela manda a fatura, eu falei, agora você insere no mesmo lugar lá e fala, agora cruza com... Assim, o que eu recebi no mês, paga a conta do cartão? Olha, exatamente. Você entendeu? E assim, e o melhor disso, né? Quem consegue trabalhar com celular e com fone, você não precisa nem digitar nada disso. Você apertar o botãozinho de gravação do microfone... E conta a historinha. Conta a história. Conta a história. Vai... Cara, impressionante. É impressionante. Né? Então, assim, para fins informativos, né? Beleza. E a outra que eu vejo, e tocando um pouco nesse assunto que é o do exemplo do Shaya, né? Se o cara tá na dúvida se é assim mesmo, acho que dá até pra você perguntar já para ele. Você vai fazer uma pergunta para qualquer, da mais simples inteligência artificial que tiver, se isso é verdade ou não que tributa o Pix, ela vai te falar que não tributa, gente, pelo amor de Deus. Né? Isso aí tá né? Então, assim, informações estão disponíveis a esse respeito. Agora, claro, né, existe o fino de tudo isso, né? Que é qual é a carga tributária, onde que eu vou lançar, se eu tenho que lançar, o valor, quanto que eu vou pagar. Aí é outra coisa, né? Aí precisa mesmo ter um... E a pessoa comum, ela deixa isso pro especialista, né? E outra coisa, a gente tem que lembrar sempre também o seguinte, às vezes, mas eu não sei... Não sei se eu consigo contratar um contador, eu não sei se o contador pode fazer isso para mim, eu não tenho... Gente,
A OCDB mesmo, ela faz mutirões de declaração de imposto de renda aqui todo ano. Ela faz a semana da declaração de imposto de renda. Isso é legal. Tem uns mutirões aqui no CDB, cara. Ela é aberta ao público. O homem do jabá. Vem a galera. Não, mas vem a galera, traz a papelada, traz documentação, traz extrato de conta. Eles vão te orientar o que você precisa trazer. Você vem aqui, você marca o horário, eles vão te dar a lista dos documentos. Você traz, eles te ajudam, te orientam. Ou seja, meios para fazer tem. Chá, eu vou falar um negócio, que você falou isso, e pouquíssima gente sabe, tá? Os contadores, a atividade da contabilidade, de todas as atividades possíveis de serviço, ela é a que foi mais incentivada no Simples Nacional. Então, olha que interessante, a atividade de contabilidade... no Simples Nacional, ele entra num anexo em que o ISS dele é fixo. Então, ele paga o valor fixo por mês, independente do faturamento, e tá tudo certo. Tá? Mas quando a lei foi alterada, em que isso foi criado, vou falar correndo risco de errar, mas isso foi em 2013... Tá? A condição que está lá na lei foi que para que os contadores ganhassem esse benefício, por exemplo, nós advogados não podemos fazer isso, tá? Médicos não podem, nenhuma outra profissão regulamentada pode. Mas a condição para eles fazerem isso é que eles teriam que atender um mínimo de os microempreendedores de graça. Tá lá na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples. Então, os contadores que optam por isso são obrigados a cumprir essa regra. Eu perguntei para 2, 3 colegas, eles me falaram que atendem até mais do que isso, entendeu? Porque assim, principalmente por conta do MEI, realmente é muito simples. O micro e a pessoa física, cada uma tem, obviamente, as suas particularidades, não me parece. Mas, olha, isso é uma informação que pouca gente sabe, né? Então né? Vem na OCDB, consegue as informações, vai no contador para atender. Se você for microempreendedor individual, ele tem que te atender sem cobrar, ou cobrando a taxa mínima lá que eles cobram, né? Hoje tem N aplicativos e softwares disponíveis na área, principalmente na área de contabilidade. A gente encontrou um esses dias que cobra R$195 por mês para fazer micro e pequenas empresas, entendeu? Então, assim, é um universo complexo e complicado? Mas... Tem ferramentas. Tem ferramentas a baixo custo, né? Agora, eu vou voltar no nosso tema inicial da reforma. Vamos supor que as ideias por trás da reforma impactem o modo como eles estão imaginando, que vai impactar a economia brasileira, vai destravar muita coisa, investimentos, por decorrência vai haver uma elevação da renda do brasileiro, e mais do que isso, o brasileiro vai ter acesso a bens de consumo mais barato, vai comprar celular mais barato, carro mais barato, sei lá o quê. Bom, né, no universo ideal, né, um tanto utópico, né, se isso acontecer, ela vai trazer de arrasto uma necessidade, que vai ser justamente você estar não apenas informado, mas ciente e consciente de tudo isso. Exatamente. Entendeu? Então, um aspecto da sua eventual privacidade financeira, né, minimamente ele vai deixar de existir. E porque tudo isso vai ser por dentro do sistema da reforma, das questões tecnológicas, tudo vai ser via, eu vou chamar de Pix, né? Agora tudo é Pix, né? Então tudo vai ser via Pix né? Até parece que o cartão de crédito está correndo risco de deixar de existir, né? Você não viu aí o negócio aí Pix parcelado, né? Você não viu o negócio do Trump aí com o Lula, que todo mundo fica falando que os Estados Unidos investigam o Brasil por conta do negócio do Pix? É justamente porque as duas maiores bandeiras do mundo de cartão de crédito são norte-americanas, né? Então, o sistema SWIFT, né? Os caras estão perdendo um dinheiro brutal com isso, entendeu? Porque realmente você faz o Pix parcelado. O Pix parcelado é um cartão de crédito com juro. E hoje ainda tem uma possibilidade do Open Finance. Sem estar com juro, né? Exatamente. Do Open Finance, hoje eu acho que até as instituições bancárias daqui a pouco vão ficar meio assim no Brasil. Olha, se for para acabar com o cartão e levar minha fatura junto, eu apoio. Pode acabar para amanhã já. Mas tem o bizu, é só pagar o aplicativo que não dá nada. Se pagar o aplicativo, não cobra, né? Não cobra. Para mais dicas financeiras, siga a gente no podcast. Vai dar certo, viu? Verdade.
Mas a gente tem que fazer igual os caras da corretora, né? Mas para cada dica tem uma taxa, né? Exatamente, é isso aí, pô. Você tá vendo que aqui nós estamos, sabendo legal, vai dar tudo certo. Vai. Nosso tempo tá acabando, mas eu preciso fazer essa pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta. Lá vem. E a taxa das blusinhas? Você quer saber sobre qual aspecto, né? Cara, político, econômico. Ele quer criar transtorno acabou, nesse tinha imposto, agora não tem, agora tiraram o imposto, mas o preço subiu. E aí, como é que ficou essa questão? Por exemplo, acabou, extinguiu a taxa das blusinhas, as lojas lá, o AliExpress, a Shein, já tiraram já a taxa, já não está mais. Mas os consumidores perceberam que o preço subiu e ficou 0 a 0. Então, o produto que antes era 300 mais 300 de imposto, agora está custando 600. E aí? Olha, eu acho que eu posso falar duas coisas sobre isso, né? o que eu sei e o que eu acompanhei na época da instituição. Primeiro, se você me perguntar agora da mudança, eu não sei te falar. Mas vamos pensar como que as coisas funcionavam, tá? Sempre existiu uma previsão do quantitativo de valor de produto em dólar que um indivíduo podia adquirir no exterior. Sim. Os famosos $50. Aí é que vem a grande questão, né? Porque os 50 era uma definição da Receita Federal. Exato. Mas o decreto-lei que tem força de lei que existia desde lá de trás era 150. Tá? Então, não, mas a Receita pode fazer isso, não pode. A verdade é que se todos os casos que ingressaram na Justiça, e curiosamente eu fiz um lá no escritório para um amigo para experimentar, né? Todos foram... É que ele é só juizado, né? Ele é juizado federal. Então, no lugar que vai aquelas disputas do juizado de Previdência, ia também isso aí. Então, você imagina que tinha... Decisão de todo jeito, né? Não, e outra, 150 milhões de ações. Infernal. Mas... não tinha discussão sobre isso, tá? Houve uma pressão, de um modo geral, da economia do varejo brasileiro, né? Para elevar esse valor e aí, então, afetar preço. Né? Então, o preço desses microprodutos que são importados, especialmente da China, chegariam no Brasil um pouco mais caro. E de fato, é uma quirera, né? Porque são produtos... menores do que $150. É que $150 em real hoje são R$750, né? 50 já é 250, né? Então, são coisas muito baratas, né? Essa elevação, essa mudança, obviamente, fez o preço desses produtos aumentarem. Eu tendo a imaginar o seguinte, tá? Aí nós temos que lembrar duas coisas. A primeira, tá? O aspecto do sistema de estoque. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam que hoje, se você comprar... Eu sou muito franco, eu nunca comprei nem no AliExpress, nem na Shopee. Eu ainda sou mais apegado a Mercado Livre e Amazon, né? Mas vocês já perceberam que se você comprar em um desses sites, eles estão te dizendo, inclusive, que eles vão te entregar em 24, 48 horas? Sim. Vocês sabem por quê e como? Armazém local, não é? Assim, aí vocês vão entender. Os caras mandam um volume brutal de produtos para o Brasil, né? Aí entra a história da inteligência artificial aplicada ao comércio varejista, né? Que eles identificam os produtos que são mais... Tem mais demanda, formam grandes lotes, mandam para o Brasil. Né? Aqui em Campo Grande mesmo, a AliExpress e a Shopee, elas utilizam o mesmo local para fazer a armazenagem dos produtos dela. Tá? Então, é um CD, tá? E recebe com tudo isso. Então, hoje, Chaya, o produto que você vai comprar e está sendo armazenado, ele não foi trazido hoje. Perfeito. Você entendeu? Entendi. Ele já pagou. Ele já pagou o imposto. Ele já pagou o imposto, ele veio lá, tá? E muito mais. E vocês têm que lembrar também um outro aspecto, né? Ele fez o pagamento na importação. Sim. Tá? Mas ele ainda não vendeu. Então, vamos cogitar que leve aí 90 dias para o cara, entre o produto chegar e é um tempo razoável para o produto ser vendido por todas as plataformas. Tá? Então, ele fez a importação em fevereiro, pagou carga cheia. Tá o produto parado aí um tempão. Aí agora,
ele vai vender. Entendeu? Você entrou lá no aplicativo, fez a compra, tá? E ele vai te entregar em 2 dias. Ele não foi importado, ele já tá aqui. Já tá com carga cheia, paga. Anterior. Ele já desembolsou o dinheiro, tá? O que ele vai te fazer? Ele não tem como, assim, aí, pensando a racionalidade econômica do negócio, não tem como ele te vender pelo preço sem o imposto, porque ele tem que te vender com o preço com o imposto, tá? Então, eu tenho, claro, ele vai te vender com o preço com o imposto cheio, né? A hora que passar um pouco mais de tempo, que esse estoque vir a ser negociado e comercializado, ele começar a baixar e entrarem os novos, aí eu tendo a imaginar que nós vamos encontrar uma queda de preço. Uma queda de preço, tá? Agora, nesse entremeio, também eu fico pensando, tá? Você concorda comigo que todo mundo ouviu, aí é o segundo aspecto, todo mundo ouviu falar na redução da taxa, né? Todo mundo foi correndo lá para fazer a compra. Que é? Né? Que nós estamos falando, né? O cara, como diz o Adam... Vamos comprar por esse preço. Não, e outra, Adam Smith inventou isso daí, porque quando todo mundo ouviu falar, todo mundo que diminuiu, todo mundo foi atrás. Então, aí a oferta continua a mesma, mas a demanda estourou. Foi lá em cima, o cara vai aproveitar para preço, entendeu? Então, assim, demora um pouco. E a mesma lógica se aplica, é que, assim, as pessoas, de um modo geral, você não sabe como que as atividades empresariais funcionam. A maioria das pessoas não sabe, né? Mas se você olhar com alguma atenção, também aconteceu isso no sentido inverso lá quando ela foi criada, porque os produtos já estavam no Brasil, né? Talvez possa ter havido um aumento de preço por esperteza dizendo que estava pagando com imposto, mas ele não havia sido importado naquele momento com imposto, né? Então, essa balança, ela demora um pouco. Não, mas o que você falou faz todo sentido, porque eu compro bastante do AliExpress e eu lembro que na época que foi instaurada a taxa, durante um tempo ainda não estava sendo cobrado ali o valor, você ainda pagava aquele valor mais baixo ainda. A gente só começou a sentir o impacto do preço realmente uns 60 dias depois. Foi uns 2 meses mais ou menos que a gente começou a ver o aumento. E, assim, eu como eu disse, né, nunca fiz compra nesses aplicativos. Mas se a gente fizer guardar uma similaridade, quando eu compro bastante pelo Mercado Livre, se você olhar, quando você faz a compra, vem a nota fiscal. Sim. Se você tiver curiosidade, você consegue saber se o seu foi comprado lá atrás e veio com imposto. Porque quando a nota é emitida lá, tem os vários campos e vai aparecer lá a informação do produto importado e o imposto do produto importado, entendeu? Se lá já não tiver mais essa informação, é porque ele já ingressou já sem a incidência do imposto. Mas é isso, né, Chay? Eu queria agradecer a presença do Dr. Glauco, foi excelente a conversa. Obrigado. E aí nós temos que fazer outras conversas. Rapaz, como diz o outro, pela quantidade... Vamos marcar a próxima só sobre um assunto, né? A tributação das altas rendas, né? Sim. Esse tema é legal. Essa é boa. Esse tema é legal. E eu tinha uma pergunta que não vai dar tempo, que é sobre a COSIP. Porque se a COSIP é uma contribuição para a iluminação pública, e se no final do ano tá sobrando dinheiro na conta, quer dizer que tá cobrando demais, não pode devolver, não? Essa aí fica para o próximo aí. É isso aí, pessoal. E segue a gente já no perfil do Instagram, @direito.cdb, para vocês ficarem por dentro dos cortes do podcast e também saber toda a rotina do curso de Direito da nossa gloriosa Universidade Católica Dom Bosco. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Valeu.